fazer a minha parte, a minha contribuição para um mundo melhor. Tá, uma coisa importante, tá? A gente vai continuar gravando ainda, tá? Mas pensa que eu sou um aluno seu, tá? Então, porque às vezes o senhor está muito travado, você está tenso, tá? Tá lá. Pensa que eu sou um aluno seu, tá? Não se preocupa com a câmera, sabe? Pensa que isso aqui é um aluno seu. Posso olhar para você mesmo? Pode olhar para mim, tá? Pensa que eu sou um aluno seu. Seja mais, a empatia que o senhor falou, tenta ser mais empático, o senhor está muito travado, entendeu? Então a gente começa de novo, a gente faz de novo e tal, mas pensa que você não precisa me convencer disso. Mas, posso? Tá. Senta mais ao lado, porque se ele olhar para cima vai sair estranho. Se ele olhar para o lado, é outra linguagem, entendeu? Tá. Aí você pode olhar aqui para Marcos mesmo, tá? Tá bom assim? Mas para baixo, a hora que o senhor está falando, esquece, tá? O olho para baixo. Virou para baixo? Isso. Ó, se você olha, faz a pausa, olha e volta. Senão fica um negócio meio estranho falando, olhando para baixo. Acho que você está lendo. Mas porque assim, aí a gente perde um pouco de credibilidade. Ah, sim, claro. Entendeu? Então, imagina que eu sou seu aluno, tá? Dê uma aula para mim, tá? Mostra assim, tipo assim, eu sou um cara que quer... Pode falar. Se ele segurasse o Gabriel. Não adianta. Adianta que vai perceber que seu olho está indo e voltando. Tá. Vai ter que confiar no seu tato. Você respira. Você não precisa... O senhor sabe, você escreveu isso, o senhor sabe. Vai pelo coração, tá? Então, assim... pensa, a situação é a seguinte, imagina que eu sou uma pessoa que vai fazer vestibular daqui a 6 meses, a 4 meses vou fazer vestibular, e eu estou querendo ser professor. Você tem que me mostrar que a sua profissão é a melhor profissão do mundo. Porque senão você não teria sentido você ser professor, você teria ser agrônomo, fazer qualquer outra coisa da vida, entendeu? Então, essa é a emoção e tal. Então assim, se não sair exatamente igual, se não sair perfeito, não tem problema. Tá? A gente é humano, a gente não é uma máquina, a gente não está com telefone, a gente não está com nada. Entendeu? Essa é a ideia, entendeu? Eu sei, Joia. Não, por isso que eu venho pra cá. Bom, deixa eu ligar a câmera de novo aqui. Eu odeio que você minha voz. Bom, então a gente vai começar de novo. Pode se apresentar. Qual é o nome do senhor, professor? Olá, pessoal. Meu nome é professor Aurélio. Estou falando aqui de Marialva, no Paraná, do Colégio Cívico-Militar Parigô. Bom, professor, qual a importância da educação para você? A importância da educação para mim é no desenvolvimento de pessoas, é contribuir para a formação de uma sociedade melhor. Claro, eu como professor, eu necessito desenvolver competências, conhecimentos, proporcionar a formação de habilidades para os meus alunos, para os meus estudantes. Só que além disso, a gente precisa ir além disso, professores. Nós precisamos também formar valores, desenvolver valores para os nossos alunos. E o que são esses valores? Por que esses valores são tão importantes para os alunos? Os valores são importantes para os nossos alunos porque... Os valores são importantes para os nossos alunos, pois além do conhecimento, eles vêm para a escola para obter conhecimento. Só que os valores... Claro, os nossos alunos, os nossos estudantes, eles vêm para a escola para adquirir, para desenvolver conhecimentos. Só que os valores também são importantes, porque isso daí vai influir diretamente na nossa sociedade, diretamente no mundo que nós vivemos. Esses valores se relacionam ao interrelacionamento pessoal desse nosso estudante com as outras pessoas, seja um colega de sala de aula, professores, seja na casa que ele mora, na sociedade. Indo além disso, então além da sociedade, também são os valores dentro do seu ambiente, dentro do seu meio ambiente. Seja, por exemplo, respeitando os animais, respeitando a natureza. Então, isso tudo é importante. E nós, como professores, eu acredito que contribuímos muito na formação disso. Perfeito. E por que o senhor decidiu ser professor? Tá, decisão de ser professor, motivado pelo desejo de compartilhar conhecimento, inspirar... Não, se repete. Por que o senhor decidiu ser professor? A minha decisão de ser professor motivado pelo desejo de compartilhar conhecimento. Fala do coração. A minha decisão de ser professor é de ter a oportunidade de... A minha decisão de ser professor é uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, de poder ver meu aluno estar lá na sala de aula comigo, poder acompanhá-lo no seu desenvolvimento, no seu crescimento, poder vê-lo lá no futuro. A minha decisão de ser professor é motivada pela minha decisão. Então, a minha decisão de ser professor é porque eu fui influenciado.
você não fala de quem foi influenciado. A próxima pergunta é de influenciação influenciado. Tá. Mas se você quiser fazer uma só, pode tocar a pau, entendeu? A minha decisão de ser professor é o desejo de poder compartilhar conhecimentos com meus alunos, com meus estudantes, poder vê-los crescer, poder vê-los eles se formarem, concluírem a educação básica, irem para a formação acadêmica. O meu desejo, a minha motivação de ser professor é motivada pelo desejo de compartilhar conhecimentos, de poder contribuir com a formação dos meus alunos, contribuir com a formação dos meus estudantes, de vê-los crescer, concluírem a educação básica, irem para uma formação acadêmica e seguirem a sua jornada. E também de poder vê-los trabalhando, por que não, né? Preparar os nossos estudantes, preparar os meus estudantes para o trabalho, para eles poderem trabalhar, formarem as suas famílias e principalmente serem felizes. E a minha meta pessoal, eu tenho como meta, não importa, essa ali ficou muito repetitiva as palavras, quer que eu refale? Falo de novo, depois corta, edita. Pode começar a partir da meta que o senhor tem. Tá. Então, a minha decisão de ser professor, o que me motivou a ser professor, é de poder compartilhar conhecimento. Compartilhar conhecimento, poder ver meu aluno, poder ver meu estudante crescer, se desenvolver, vê-lo concluir a educação básica e partir para a educação acadêmica, ver se formar, vê-lo constituir família, formar a sua família, vê-lo trabalhar e, principalmente, acima de tudo, é poder ver o meu aluno ser feliz. Meu aluno sendo feliz. Vocês editam depois, né? Tá. Quem te inspirou para ser professor? Só um pouquinho, deixa eu continuar naquela linha. Tá. Desenvolvimento de habilidades, eu falei, né? Sim. Outro fator também que me inspira, né? Continuando a outra pergunta, né? Do que me levou a ser professor, né? Levou a ser professor. Como você decidiu ser professor? Um outro fator, um outro fator também que me levou a ser professor é poder ser uma fonte de inspiração para os meus alunos. Ser uma fonte... Outro fator também que me levou a ser professor é de poder me tornar, de poder ser uma fonte de inspiração para os meus alunos, ser uma referência para eles. Por isso que eu procuro... Um outro fator também que me levou a ser professor, um outro fator também que me levou a ser professor é poder ser uma referência, ser uma fonte de inspiração para os meus alunos. Um outro motivo que me levou a ser professor é de poder ser uma referência, ser uma fonte de inspiração para os meus alunos, ser uma fonte de inspiração para os meus estudantes. Por isso que, quando eu acordo de manhã, eu procuro fazer o meu melhor possível. Dou o melhor de mim, faço o meu melhor possível. Um outro motivo, um outro fator que me levou a ser professor é de poder me tornar, poder ser uma fonte de inspiração, uma referência para os meus alunos, uma referência para os meus estudantes. Por isso que, quando eu acordo de manhã, eu procuro fazer o meu melhor possível, seja profissionalmente, seja pessoalmente como pessoa, eu faço o meu melhor, porque eu sei que, independente se eu estou ou não em sala de aula, eu sou referência para os meus alunos. Repito, tento falar sem... É taxativo? Não, eu acho que não. Eu sinto um pouco de emoção. Tá. Mas assim, é uma coisa minha, que eu sou uma pessoa, ele sabe que eu sou uma pessoa emocional, só eu choro em comercial de Doriana, entendeu? Posso fazer uma sugestão? A gente pode começar de novo. Por quê? Agora ele já deu uma relaxada. Aí, eu tive um conselho até agora, a gente fechar o computador e só seguir o Marcos. Segue o Marcos. E aí você confia em você, aí a gente solta isso aqui. Solta isso aqui, a gente fecha a tela. E agora esquece o texto, só responde ele, porque já está na sua cabeça o texto, tá? Então, se forem as mesmas palavras ou não, aí eu acho que a emoção vai indo mais forte. Marcos, com você. Vamos lá. Deixa eu só inverter o lado. Não, vou ficar aqui desse lado. Vou contar uma historinha pra você. Você fala isso aqui,
uma vez, um laboratório, isso químico, né? Laboratório, tem 2 para trabalhar. O cara ligou um e acendeu um pouco no outro. Acendeu? Nossa! Não, acendeu o primeiro. Foi uma chamada. Eu quase explodi no laboratório. Eu fiz Nossa! uma destilação a vácuo de um ácido com ácido clorídrico. Eu enchi o meu laboratório de sarinho. Nossa! Interessante, né? Sou um cara Bonitinho. fofo. Aqui eu não chegava nesse ponto ainda não. Não chegava nesse estágio ainda não. A gente fazia rapidinho. É com você, tá? A gente fazia nitrotolueno, né? Porque assim, a gente ia fazendo tolueno com ácido nítrico. Só que pode chegar a temperatura X. Não Exato. pode passar 0,1, porque vira dinamite. É divertidíssimo, cara. Química é uma área, eu recomendo. Bom, vamos lá. Quem é o senhor? Se apresente, por favor. Olá, pessoal. Meu nome é professor Aurélio, estou falando diretamente aqui de Marialva, no Paraná, no Colégio Cívico Militar Parigoa. Muito bom. Qual a importância da educação para o senhor? A importância da educação para mim é no desenvolvimento... Volta. A importância da educação para mim é de nós, professores, contribuirmos para a formação de habilidades, para a formação de competências, levar conhecimento para os nossos estudantes, para os nossos alunos. Só que, além disso, a gente também, eu acredito também, a importância da educação, né? Isso. A importância da educação para mim é de nós, como professores, contribuirmos para o desenvolvimento de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades, levar o conhecimento para os nossos alunos, levar o conhecimento 2 vezes, né? A importância da educação para mim é de nós, como professores, levarmos o conhecimento, desenvolvermos habilidades para os nossos alunos. Só que, além disso, muito além disso, é também para contribuirmos para a formação de valores, desenvolvimento de valores. A importância, né? Você pode começar, se você cortar tudo, você pode começar a partir do jogo, quando você respira, então assim, você vai falar agora de valores, pode falar de valores em seguida, você precisa falar tudo de novo, tá? Pode fazer assim. Pode fazer as pausas que depois a gente corta, tá? Não tem problema. Importância, né? A importância da educação para o senhor. A importância da educação para mim é no desenvolvimento de conhecimento. A importância da educação para mim é no desenvolvimento de habilidades. A importância da educação para mim é no desenvolvimento de competências, a formação de habilidades para os nossos alunos, para os nossos estudantes. Só que, além disso, professores, nós também somos responsáveis pela formação, contribuímos e muito na formação de valores dos nossos alunos, na formação de valores dos nossos estudantes. Muito bom. Por que o senhor decidiu ser professor? Eu decidi ser professor porque eu acredito no ser humano, eu acredito na pessoa. Corta. Esse barulho vai entrar muito, tá? Tá. Pode continuar. Pode ir. Pode passar. Por que o senhor decidiu ser professor? Eu decidi ser professor porque eu acredito na sociedade, eu acredito no ser humano. Eu acredito que eu posso influir, eu posso interferir na vida dos meus alunos. Eu acredito que eu posso ser uma referência, uma boa referência para as pessoas, para os meus alunos, para os meus estudantes. Muito legal. Pode continuar? Deixa só. Por que eu decidi ser professor? Isso. Eu decidi, a tomada de decisão minha em ser professor foi porque eu acredito que eu posso influir, que eu posso ajudar a transformar. Eu decidi ser professor porque eu acredito que eu posso transformar a vida das outras pessoas. Eu posso contribuir na formação de outros indivíduos para nós termos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. E nisso que eu acredito. Eu acredito nas pessoas. Muito legal. E o que te inspirou a ser um professor, um educador? O que me inspirou a ser educador, porque eu tive a melhor professora do mundo, que foi a minha avó, minha falecida avó. Então, foi a melhor professora que eu conheci até hoje, né, na minha vida, né? Falei, né? Tirou, né? Mas não volta, né? Repete. Relaxa. Repete. Tá. Alguma pessoa te inspirou a ser um educador? Sim. Eu tive várias pessoas que me inspiraram, que me influenciaram
Sim, eu tive várias pessoas que me inspiraram a ser um educador, tive várias. Como, por exemplo, eu tive minha avó, que foi a melhor professora que eu conheci até hoje, na minha vida. Para mim, uma referência, uma fonte de inspiração. Tive também meu pai, que foi professor, tio, tias que foram professores. Então, todos eles me inspiraram e muito. O que eu via neles? O que eu via na minha avó? O que eu via nos meus tios, pais? Eu via neles a vontade que eles tinham de formar o indivíduo, formar indivíduos melhores, formar uma sociedade melhor. E é essa referência que eu tenho para mim. Essa referência que eu tive dentro de casa que eu trago para mim. Repete, paga gatinho. Alguma pessoa te inspirou a ser educador, a ser um professor? Sim, eu tive várias pessoas que me influenciaram positivamente para ser professor. Como, por exemplo, eu tive minha avó. A minha avó foi a melhor professora que eu conheci até hoje. A melhor professora que eu tive a oportunidade de ver na minha vida foi ela, a melhor educadora. Tive também meu pai, tios, tias que foram professores. E todos eles eu via um ponto em comum, um fator em comum, que era a vontade de transformar a sociedade, a vontade de melhorar o indivíduo. Isso que eu enxergava neles, essa vontade de fazer a pessoa crescer, de fazer a pessoa se desenvolver. Estou falando muito com a mão? Não, Tá ligado? Falando. Não, mas é bom, tá? Pode continuar. Pode continuar. Eu via neles essa vontade que eles tinham de fazer o indivíduo crescer, de acreditar no ser humano. E é isso que eu trago para mim. Então, essa inspiração que eu trago para mim. Essa inspiração que eu tive dentro de casa para os meus pais. Eu tive dentro de casa e também tive em sala de aula com eles. E me cita uma experiência marcante que você teve como professor. Uma experiência muito marcante que eu tive como professor. Volta. Bom, uma experiência muito marcante que eu tive como professor é que eu tenho alunos que são. Tem alunos que, além dos 11 que volta. Uma experiência marcante que eu tenho como professor é que eu tenho alunos que são professores, eu tenho o privilégio. Volta. Uma experiência marcante que eu tenho de ser professor é que eu tenho alunos que são professores, eu tenho o privilégio de poder ser professor de professores. E também sou professor de alunos que vão desde 11 até 88 anos de idade. E tem um aluno aqui que gostaria de dar um destaque especial para ele, este meu aluno de 88 anos de idade, que mesmo ele sofrendo uma fratura muito séria que ele teve por causa de uma queda, mesmo ele travando uma batalha, ele travando um combate contra o câncer, ele não desistiu de sorrir e não desistiu de estudar. Repito. Tá, deixa eu falar uma coisa. Quando você fala o aluno, não precisa falar o nome completo dele, fala o nome. Fala assim, o João. O seu Vicente. Só isso. Só para identificar ele, para deixar uma coisa mais humana da história, não ficar uma coisa jogada. Posso deixar ele no áudio? Não quer que não faz? É bom, é que vai ter alguma coisa fácil, né? Não, tranquilo. Você Pode ir no celular para montar ele. Tá aqui. Você aperta o botãozinho do lado ali, Tá perto. o botãozinho que tem na parte de cima ali, do lado esquerdo ali. Esquerdo? Isso, tem um botãozinho bem na frente da tela ali. Aqui. Isso. Tá, então novamente, cite uma experiência marcante sendo você professor e educador. Uma experiência marcante que eu tenho sendo professor. Uma experiência marcante que eu tenho sendo professor é que sou professor eu tenho o privilégio. Uma experiência marcante que eu tenho sendo professor é o privilégio que eu tenho de poder ser professor de professores num projeto que existe aqui no estado do Paraná. Tudo bem falar isso? Sim, pode falar. Eu não posso falar o nome do projeto não, né? Não precisa. Uma experiência marcante que eu tenho, uma experiência marcante que eu tenho sendo professor é de ter a oportunidade, ter o privilégio de poder ser professor de professores. E além disso também, eu sou professor de alunos de 11 até 88 anos de idade. E por falar nesse aluno de 88 anos de idade, o seu Vicente, eu gostaria de colocar aqui
Ficou legal. Então, você pode começar a partir do seu Vicente. Gostaria de dar um exemplo do senhor Vicente. O caso dele, o exemplo dele, pode ser assim. Tá bom? Pode começar a partir disso. Eu sou professor de alunos que vão desde os 11 até os 88 anos de idade. E este aluno de 88 anos de idade, o seu Vicente, eu gostaria de falar um pouco da vida dele aqui com vocês, compartilhar um pouco a experiência que eu tive com esse aluno, com vocês aqui. O seu Vicente, ele teve uma fratura, ele teve uma queda, teve uma fratura muito séria, ele está travando um combate muito sério também com o câncer, ele está combatendo o câncer, e mesmo diante disso tudo, mesmo diante desse cenário, ele não deixou de sorrir e não parou de estudar. Bom, vamos lá. Tem algo que você aprendeu com seus alunos? Daí volta para o seu Vicente. Né? Tá, volta para o seu Vicente. Eu que aprendi com ele, né? Tá bom. Eu posso contar sobre Pode. Qual que era a pergunta principal? A inicial é, cite uma experiência marcante como professor. Uma experiência marcante que eu tenho sendo professor é de ter o privilégio, a oportunidade que surgiu na minha vida de eu poder ser professor de professores. Então, isso para mim é um grande privilégio que eu pude ter na minha vida. Eu sou também professores de alunos que vão desde 11 até 88 anos de idade. E por falar nesse aluno de 88 anos de idade, o seu Vicente, eu gostaria de compartilhar um pouco a experiência que eu tive com ele. Uma experiência bem marcante. O seu Vicente, ele sofreu uma queda e teve uma fratura que foi muito séria e ele, neste momento, está travando uma batalha, está travando uma luta contra o câncer. E mesmo diante de todo esse cenário, o seu Vicente jamais deixou de sorrir e não parou de estudar, ele continua estudando. E o seu Vicente, para mim, é uma referência, eu tenho ele também como uma referência para mim. Eu aprendi muito com ele, uma coisa muito importante que eu aprendi com esse aluno meu de 88 anos de idade, o seu Vicente, é a resiliência. Isso aí é um fator marcante que eu aprendi com ele. Muito bom. E o que te motiva hoje para continuar a jornada na educação? O que me motiva hoje... Respira, você respirar um pouco mais. Você quer um pouco de água? Não. Aqui tá... Cara, só respira. Hoje... O que te motiva? Pensa. Pode ter pausa no meio também, tá? Pode ter. Pode falar, dar uma paradinha. Pode até fazer aquela pausa inspiracional. Isso. Isso funciona, entendeu? Mas assim, te inspira. Por que você busca continuar sendo professor? O que faz você levantar todo dia de manhã, assim, putz, hoje vai ser um dia melhor, hoje eu vou ensinar mais gente, hoje eu tenho aquele aluno que eu sei que ele tem dificuldade, mas